Então, continuando aqui, ó, como eu já falei, hidrogênio e A metal, eles tendem a receber elétron. Continuando, então, aqui a parte, eu só virar essa página aqui, a gente vai fazer um exemplo prático de um tipo de ligação, onde vai ter o sódio e o cloro, e eles vão formar o cloreto de sódio. Então, eu tenho o sódio, que é representado por A, e também tenho o Cl, que é representado por... Aliás, tem um cloro que é representado por Cl. Pronto, focou aqui. Então, o Na, eu sei que é o sódio, e ele tem o número atômico de 11. E o Cl, que eu sei que é o cloro, tem um número atômico de 17. Quando eu faço a distribuição eletrônica, e essa distribuição eletrônica você pode encontrar também na tabela periódica, a primeira camada vai ter 2 elétrons, a segunda camada vai ter 8 elétrons e a camada de valência, que é a terceira, vai ter 1. Quando eu somo todos os elétrons, 8 mais 2 mais 1 vai dar 11, que é o número atômico. Viu? O número atômico sempre é o mesmo número de elétrons. Aqui com o cloro, eu tenho a primeira camada 2 elétrons, a segunda camada 8 elétrons e a terceira camada 7 elétrons. E aí, como eu falei para vocês, olha só, eu tenho o sódio, que ele é um metal, o sódio é um metal, e tem o cloro, que ele não é um metal, ou seja, ele é um A metal, ele é um A metal. E agora, como eu já falei para vocês, os metais... Os metais, eles tendem a a doar elétron, ou seja, a dar o elétron para outro elemento. E os ametais, eles têm a tendência de receber elétron. Olha só, quando eu faço essa ligação aqui entre o sódio e o cloro, eu quero formar o cloreto de sódio. Então eu venho aqui, ó, Na, que é o sódio, e eu tenho Cl, que é o cloro. Eu vou botar em prática a teoria do octeto, onde eu tenho interesse que as duas camadas de valência, tanto a última camada, que é a camada de valência do sódio e do cloro, fique com 8 elétrons. Aí eu venho aqui na última camada, que é a camada de valência, que é essa daqui do próton, aliás, do sódio. Aí eu pergunto para ele, olha sódio, o que é mais fácil para você? Perder um elétron ou ganhar um elétron? Aí você já vai saber que é mais fácil eu perder esse elétron aqui e eu passar a ter 8 na minha camada de valência, ou é mais fácil eu ganhar 7 elétrons para me ter 8? Obviamente que é mais fácil eu perder esse elétron aqui da última camada, e aí minha camada de valência passaria a ser essa, e eu teria 8, seguindo a teoria do octeto. Ou seja, como eu perdi um elétron, eu fiquei com mais prótons do que elétrons, ou seja, eu fiquei com excesso de carga positiva. Aí eu venho aqui e coloco o mais. Pronto, já resolvi aqui a questão do sódio e vou passar para o cloro. Aí eu venho para o cloro e digo, ó cloro, qual é o mais fácil para você? Perder elétron ou ganhar elétron para ficar com 8 aqui na camada de valência? Obviamente que o mais fácil é eu ganhar um elétron, porque se eu já tenho 7, eu ganhando mais 1, aí eu vou ficar com o quê? Com 8. Então, se ele ganhou mais um elétron, ele ficou com mais carga negativa do que positiva. Aí eu venho aqui e coloco o sinal de menos. Aí o que que acontece? Tem o Na mais e o Cl menos. E aí eu vou provar para vocês porque que aqui deu certo, ó. Porque
Como eu falei para vocês, o metal tendem a doar elétron. E ele pegou este elétron, doou para ele aqui, ó, para o ametal. Porque o ametal ele tende a receber elétron e ele recebeu o elétron. Ele não perdeu, ele recebeu. E o Na, ele não ganhou, ele doou, ou seja, ele perdeu um elétron. Então, eu tenho agora que esses elementos Na+ e Cl-, e eu já digo uma dica para vocês. Um positivo anula um negativo, viu? Um positivo anula um negativo. Ou seja, então, eu vou ter apenas NaCl, sem se importar com o sinal. E aí eu formei o que chamamos, então, de cloreto de sódio, o que chamamos então de cloreto de sódio. Então, entenderam como é que eu faço essa ligação? Muito simples essa parte aqui de ligação, muito simples quando envolve esse tipo de elemento que só perde um elétron ou que só ganha um elétron. Mas aí, como nem tudo é rosas, tem aí então os elementos que perdem mais de um elétron ou ganham mais de um elétron, que é o caso do magnésio e do flúor. Olha só como a gente faz a ligação aqui, ligação iônica desses dois elementos aqui. Olha só. Olha só aqui. Eu tenho magnésio. Olha só, magnésio 12 e flúor 9, que é o número atômico aqui. Então, se eu já sei o número atômico do magnésio, que eu vou lá na tabela e confiro, é 12. Eu venho aqui e confiro a tabela do periódico e vejo que o número atômico do flúor é 9. Eu vou fazer a distribuição. Na primeira camada do magnésio eu tenho 2 elétrons. Na segunda camada do magnésio eu tenho 8 elétrons. E na terceira camada do magnésio eu tenho 2 elétrons. Essa distribuição eletrônica aqui você também encontra na tabela periódica. Já com a relação ao flúor, que é 9 de número atômico, quando eu faço a distribuição aqui, eu tenho o seguinte: na primeira camada 2 e na segunda camada 7, nem precisa de terceira camada. Você pode também conferir a distribuição eletrônica em camadas do flúor na tabela periódica. Aí o que acontece aqui? Eu venho aqui e faço a mesma coisa, magnésio e F, que é o flúor. Aí eu parto para o seguinte perguntas, aquelas mesmas perguntas que eu fiz lá. Olha só. Olha, eu sempre tenho que seguir quem? A teoria do octeto. Ganha um elétron, perde um elétron. Importante que... Aliás, ganha elétron e perde elétron. Não importa se é 1 ou 2. Aqui no caso não vai ser só 1. O importante é que na última camada, a camada de valência, eu fique com 8 elétrons. O importante é isso. Então eu venho aqui e faço o seguinte. Olha só. Deixa eu só focar aqui. Pronto. Olha só. Eu tenho o magnésio. E aí eu pergunto a ele, ó, magnésio, qual mais fácil para você? Para ficar com 8. Eu ganhar 6 elétrons, que no caso eu precisaria de 6 elétrons, ou perder 6 elétrons. Só para recapitular aqui, o magnésio ele é um metal e o flúor ele é um ametal. Pronto, só essa característica aqui. Então, qual é o mais fácil para o magnésio? Perder um elétron, ou perder os elétrons para passar a 8, ou ganhar 6 elétrons. No caso, como eu quero que a última camada fique com 8 elétrons, seria mais fácil eu perder esses 2, e aqui passaria a 8, do que eu ganhar 6, né? Então aqui eu perderia esses 2, e eu ficaria com a camada eletrônica de 8. Então é mais fácil eu perder 2 do que ganhar 6. É mais fácil isso. Então o que acontece? Se eu perdi 2, eu fiquei o quê? Com excesso de prótons, em vez de elétron.
Eu fiquei com excesso de próton em vez de elétron. Eu fiquei com 2 prótons a mais do que elétron, porque eu perdi 2 elétrons. Então o que acontece? Eu fiquei com excesso de carga positiva 2, mais 2, porque eu tenho o quê? Eu tenho 2 prótons a mais do que elétron. Você já estudou que o elemento químico, o mesmo número de próton é o mesmo número de elétron. O mesmo número de próton é o mesmo número de elétron. Se eu perdi 2 elétrons, obviamente que eu fiquei com 2 prótons a mais. E prótons são cargas positivas, ou seja, eu fiquei com 2 cargas positivas a mais, por isso mais 2. E aí eu sigo para o flow. Ó, flow. Flu, né? Não é slow, é flu. O flu, o que é que eu faço para você? É mais fácil você perder aí 7 elétrons, né? Ou ganhar 1 elétron. Se eu perder 7 elétrons, eu vou ficar com a camada de 2. Aí não vai dar, seguindo a teoria do octeto, não vai ter 8 na última camada de valência. Então seria mais fácil o quê? Eu ganhar 1 elétron. Porque se eu ganhar 1 elétron, aqui passa a ser 8 na camada, e aí é o que eu quero que essa camada fique com 8, ou seja, eu tenho que ganhar 1 elétron. Como eu tenho que ganhar apenas 1 elétron, não precisa eu colocar menos 1 não, eu só coloco aqui o sinal de menos, porque vai indicar o quê? Que se eu tinha o mesmo número de próton, o mesmo número de elétron, e eu ganhei 1 elétron, ficou então mais elétron do que próton, ou seja, ficou um excesso de carga negativa, por isso que eu coloco o sinal de menos. Aí agora, serve aquela mesma ideia, deixa eu só procurar aqui a ideia, serve essa mesma ideia aqui, observe que aqui tinha 1 e 1, né? Se não tem nada é 1, já sabe. Então tinha 1 e 1. Aí o que acontece? Um positivo elimina um negativo e tudo bem, ficou isso. Mas aqui, meu amigo, eu não tenho mais 1 e 1, eu tenho 2 e 1. Aí eu não posso fazer mais aquilo de um positivo eliminar um negativo, não. Já não posso fazer isso, porque no magnésio eu tenho 2 e no flúor eu tenho 1. Então jamais acontece isso. Aí é que aparece a regra do escorregador. E como seria essa regra aqui? Olha só o que seria essa regra do escorregador aqui. Vamos supor que eu tenho aqui CY mais e AXY. Aliás, e AX menos. O que acontece? A regra do escorregador é simplesmente isso. Olha só, eu venho, faço isso, e eu venho, faço isso. Aí o que aconteceu aqui? O que essa série está indicando, professor? Pelo amor de Deus, está indicando o seguinte. Olha só, está indicando que, vou colocar o C aqui, indicando o quê? Que este Y mais, ele sai daqui e vem para cá, ó. Deixa eu só botar com a ponta da caneta aqui. Ele sai daqui e vem para cá. Ó, então, se ele sai daqui e vem para cá, ele vai ficar aqui, ó. Entenderam? E se ele esse daqui, se esse daqui tá aqui, ele vai sair e vai vir para cá, ó. Vai vir para cá. Então aqui vai ficar x menos. Pronto, somente isso. Vamos fazer agora com o nosso problema aqui. Se eu vou fazer a regra do escorregador, eu sei que esse 1 vai sair daqui e vai vir para cá. E eu sei que esse 2 vai sair daqui e vai vir para cá. A regra do escorregador. E aí o que acontece? MG, se o 1 saiu daqui para vir para cá, o que acontece? Eu não vou colocar nada. Porque o 1 é como se tivesse, não precisa colocar. Quando é 1, não precisa colocar. Aí você pergunta, mas o sinal de menos? No momento que eu estou fazendo essa regra do escorregador, você pode desconsiderar o sinal. Tanto o sinal positivo como o sinal negativo. Desconsidere ele que vai dar tudo certo. Então, como aqui é 1 e eu trouxe ele para cá, nem precisa eu colocar 1 aqui. Porque 1, quando é 1, eu não preciso colocar. E aí eu vou colocar o F. E aí quando eu coloco o F, eu sei que o 2 mais saiu daqui, então ele vai vir para cá. Ó, 2 mais saiu, mais 2 saiu daqui, vai vir para cá. Então eu vou colocar aqui 2, não precisa colocar o sinal, somente o 2. E aí eu formei aqui um novo elemento devido a uma
usando uma ligação iônica. Aí o que acontece? Como é o nome desse elemento aqui? O nome desse elemento formado é o fluoreto de magnésio. O fluoreto de magnésio. Pronto, a ligação iônica é isso. Quando não precisar usar a regra do escorregador, quando tiver um de um lado e um de outro, não precisa usar a regra do escorregador. Perfeito, faço simplesmente assim. Agora, quando precisar, quando tiver um 2 ou 1, quando tiver um 3 ou um 4, quando tiver um 1 ou 2, eu vou ter que usar a regra do escorregador. E aí é muito simples também essa regra. Isso aí é o que é a ligação iônica. Isso aí é como se pratica a ligação iônica. E aí, vamos dar continuidade aqui. Vamos agora seguir para a ligação covalente. Então, a ligação covalente é a união entre átomos que resulta de compartilhamento de pares de elétron. A gente já vai ver isso aqui do jeito que a gente viu lá na ligação iônica, detalhadamente, viu? Então não foque muito aqui, não fique preocupado em só ler o texto aqui e você não está entendendo, que você vai entender quando passar para a prática. Então a ligação covalente, que é a união entre átomos que resulta de compartilhamento de pares de elétrons. Aqui eu vou compartilhar. Quando eu compartilho uma coisa, eu não dou ela, eu não vou dar ela, eu vou compartilhar ela. Compartilhar é diferente de eu dar uma coisa. Como, por exemplo, lá na ligação iônica, eu dava um elétron. Então, eu dava um elétron, eu doava um elétron. Aqui não, eu vou compartilhar um elétron. E eu vou compartilhar esse par de elétron na camada de valência. Como eu sempre falei, a gente vai trabalhar somente com a camada de valência. Então, esses elétrons eles vão ser compartilhados na camada de valência, formando a estrutura eletricamente neutra. Em geral, as ligações covalentes são estabelecidas entre não metais. A gente vai ver isso aí também. O átomo do hidrogênio, por exemplo, tem apenas um elétron na camada de valência. Quando dois átomos de hidrogênio se unem, eles compartilham um elétron e a camada de valência de cada átomo passa a ter 2 elétrons, o mesmo número de elétrons do gás nobre hélio. O conjunto de átomos que se une por ligação covalente é chamado de molécula. As substâncias formadas por moléculas são denominadas substâncias covalentes ou substâncias moleculares. Blá, 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 né? Ruim de entender só lendo. Só quero chamar a atenção para essa ligação aqui entre dois átomos de hidrogênio. Eu tenho um átomo de hidrogênio e outro átomo de hidrogênio e esses átomos eles se ligaram. Aí o que acontece aqui? Eu sei que um átomo de hidrogênio é o átomo mais fácil que tem. Eu sei que ele tem um próton e um elétron. E ele tem até uma camada, um número atômico de 1. O número atômico dele é 1. E como eu já falei para vocês, toda vez que o mesmo número atômico é o mesmo número de elétron. Então, se o número atômico dele é 1, eu sei que vai ter um elétron. Quando eu faço essa distribuição desses elétrons numa camada, ele só vai ocupar a primeira camada. No caso, essa daqui. Desconsidere 1, bote na sua mente somente 1. Então tá aqui, ó, a camada de valência, a camada, só tem uma camada, e é chamada camada de valência, com um elétron. No momento que eles se unem, agora sim, considero os dois. Eu tenho os dois átomos do hidrogênio, eles se uniram. Então quando eles se unem, eles estão compartilhando. Esse elétron é desse, ele está compartilhando com esse. Esse elétron é desse, ele está compartilhando com esse. Ou seja, ele está fazendo um compartilhamento de elétron. E é isso aqui que é o que chamamos de ligação covalente. Quando esses átomos eles compartilham elétrons dentro da camada eletrônica, da última camada, que é a chamada camada de valência. Vamos aqui aos exemplos práticos. Olha só, a ligação covalente. Eu tenho aqui o cloro, o elemento chamado cloro, Cl. E aí, se você observar lá na tabela periódica, o cloro ele tem número atômico de 17, ou seja, ele tem 17 elétrons. Quando eu faço essa distribuição desses elétrons, a primeira camada vai ficar 2 elétrons, a segunda 8 elétrons, e a última camada vai ser 7 elétrons, que é o que a gente representou aqui, ó, a última camada. Cada pontinho desse representa um elétron. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho uma camada eletrônica, então, aqui com 7 elétrons.
representando somente a camada de valência, viu? Então já fica a dica que também aqui na ligação covalente a gente só trabalha com a ligação com a última camada. A gente só trabalha com a última camada, que é a chamada camada de valência. E aí o que acontece? A tendência aqui, como eu já falei na ligação covalente, é que eles compartilhem átomos. Aliás, que eles compartilhem elétron. Que os átomos do cloro, aqui no caso, no exemplo, eles compartilhem elétron na camada de valência. Aí eu venho aqui e observo que eles compartilham, ó, esse elétron aqui. Então, isso aqui é o que chamamos de ligação covalente. Do jeito que eu expliquei na ligação covalente do hidrogênio. Só para situar aqui, ó, tem um hidrogênio. Eu sei que o número atômico do hidrogênio é 1, então ele só tem um elétron, distribuído dessa forma aqui na última camada, porque ele só tem uma camada. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho o compartilhamento de elétron quando eles dois se unem. Então eu tenho aqui, ó, um átomo, aqui é o primeiro átomo do cloro, aqui é o segundo átomo do cloro. Eles se uniram, ó, eles se juntaram e então eles fizeram o quê? Compartilharam um elétron. E eles compartilharam um elétron. O último elétron aí na última camada aí, que é a camada de valência. Então, a ligação covalente, ela se situa somente nisso, no compartilhamento de elétron. E aí ela pode ocorrer entre quem? Lembrando que a ligação iônica tem lá, ela só pode ocorrer entre metal e hidrogênio, metal e ametal. A ligação covalente, ela pode ocorrer entre átomos de hidrogênio com hidrogênio. Então ela pode ocorrer entre átomos de hidrogênio e de hidrogênio. Pode ocorrer entre átomos de hidrogênio. Desculpa a letra aqui, porque eu estou escrevendo rápido. E um ametal. E pode ocorrer entre ametal e ametal. E aí, esqueça metal, esqueça o elemento que pertence ao grupo dos metais na ligação covalente, porque não existe ligação covalente entre metal e outro elemento. Entre metal e metal, não existe. A ligação covalente ela só ocorre entre átomos de hidrogênio com átomos de hidrogênio, entre átomos de hidrogênio com átomos de ametal, ou com átomos de ametal com átomos de ametal. Não existe metal aqui na ligação covalente. Então, existe esse compartilhamento de elétron e eles podem compartilhar um elétron, como esses dois exemplos aqui. Ele pode compartilhar 2 elétrons, ele pode compartilhar 3 elétrons e assim sucessivamente. E olha só, por exemplo, eu tenho um átomo do hidrogênio aqui, 2 átomos de hidrogênio. Quando eles se unem, ele compartilha um elétron. Esse compartilhamento é só de... Você pode observar que é só de um elétron. Então é chamado de quê? Ó? Chamado de... Ele compartilha apenas um par de elétron. Então chamamos esse compartilhamento de ligação simples. Aqui eu tenho uma ligação covalente simples, ou seja, uma ligação simples. Aí eu tenho aqui outro exemplo, eu tenho o oxigênio. Se você pegar o oxigênio e ver lá na tabela periódica, a última camada dele, de valência, é 6, viu? É 6 elétrons, você pode observar lá na tabela periódica. Opa, não é desse lado, não é desse. Pronto, é 6 elétrons, 6 na última camada de valência. Quando 2 átomos de oxigênio eles se unem, ele compartilha 2 elétrons, não só um, eles compartilham 2 elétrons. É algo que acontece? Acontece aqui então que a ligação ocorreu com 2 pares de elétron. 2 pares de elétron. Chamamos isso aqui de ligação dupla.
chamamos isso aqui de ligação dupla. E tem mais uma, tem aqui também o nitrogênio. Olha só, o nitrogênio. O nitrogênio, se você observar na tabela periódica, ele tem na última camada, que é a camada de valência, 5 elétrons. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu tenho, ó, então ao compartilhamento não mais de 1 e nem de 2, de 3 pares de elétron. Ave Maria, que letra é essa? Elétron. Aqui eu vou dizer foi elétron. Que aí eu vou chamar de ligação tripla. Então, é isso aí que ocorre. Se dois átomos se unem e compartilham um par de elétron, chama de ligação simples. Se dois átomos se unem e compartilham 2 pares de elétron, vou chamar então de ligação dupla. Se dois átomos se unem e compartilham 3 pares de elétron, eu chamo de ligação tripla. Eu posso representar essas ligações aqui ainda dessa forma. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho hidrogênio e hidrogênio, posso representar ela dessa forma aqui, somente com um traço. Quer dizer o quê? Que entre essa extremidade e nessa extremidade desse tracinho e nessa outra extremidade desse tracinho, é como se tivesse em cada extremidade um elétron e eles estariam se ligando. Por isso que eu posso representar aqui. No caso aqui, ó, desse outro, eu posso representar o quê? Com 2 tracinhos, porque são 2 pares de elétron. No outro exemplo, eu posso representar ainda essa ligação com 3 tracinhos, porque são 3 pares de elétron. Ligação simples, dupla e ligação tripla. Então, é isso aí. Para finalizar a ligação covalente, eu tenho o que se damos o nome de fórmula. Então, se você ver essa aqui, ó, por exemplo, olha só, eu tenho o que chamamos isso aqui de fórmula molecular. E ainda tem essa outra fórmula aqui, que é a fórmula que a gente está usando. A gente só vai colocar o nome dela aqui. Olha só. Vamos supor aqui, tem essa ligação aqui. Essa forma que traz esses pontinhos, onde cada pontinho é um elétron, é chamada de fórmula eletrônica. E essa outra forma aqui, ó, que a gente usou aqui para representar a ligação, simples, dupla e tripla, é chamada de fórmula estrutural, tá certo? Então, vamos ver aqui ainda se tem alguma coisa no livro, para a gente finalizar. Espero que você tenha entendido a ligação covalente. Tem sim a ligação metálica. Vamos ver lá a ligação metálica. Olha só, ligação metálica. A ligação metálica é formada somente entre átomos de metais, porque o próprio nome já diz, né? Se é uma ligação metálica, só ocorre entre átomos de metais. Nada de ametal, nada de hidrogênio, somente ametais. Ou somente metais, viu? Somente metais. Que podem ser do mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes. Os átomos de metais têm tendência a formar cátion. Isso permite que os elétrons se movimentem livremente pelo material, formando uma nuvem eletrônica. Essa nuvem eletrônica é responsável pela forte atração entre os cátions, e uma das explicações para a formação da ligação metálica existente entre os átomos de um pedaço de ferro ou de um fio de cobre. Ela também é responsável pelo fato de os metais serem bons condutores térmicos e de corrente elétrica e apresentarem pontos de fusão e de ebulição elevados. Para essa parte de ligação metálica, ela é uma parte mais teórica. Eu achei uma aula no vídeo no YouTube muito boa de um professor explicando a ligação metálica. São 9 minutinhos de aula e ele explica detalhadamente essa ligação metálica. Eu encontrei esse vídeo e adorei. Vou repassar para vocês e vocês vão
se aprofundar mais na ligação metálica vendo esse vídeo. E aí encerrou então as nossas 2 videoaulas. Então a primeira videoaula, essa a segunda, e uma complementação com a terceira, como supondo uma terceira videoaula do professor explicando a ligação metálica. Tá certo? Bons estudos para vocês.